Fala galera, estamos começando um novo podcast. Estamos começando um podcast Casa de Ensino Academy BR, Academy Brasil, e hoje estamos com o nosso diretor, fundador, professor Gabriel Viana Barbosa. É uma honra te ter aqui conosco nesse podcast que é seu também. E a gente vai contar aqui, eu vou te ajudar a conversar sobre como fundou, como começou, como foi elaborado, onde surgiu, como nasceu, né, o Instituto Academy Brasil. A gente vai começar, mas se apresenta para a galera, fala suas formações, antes de a gente falar do Instituto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer. Para quem não me conhece, me chamo Gabriel Viana Barbosa, sou professor, diretor da Casa de Ensino Academy Brasil, né, que o pessoal carinhosamente tem a apelidade de Academy Brasil. Sou professor de psicanálise, terapias integrativas, tenho algumas formações dentro da área da teologia, tenho 5 formações dentro da área da teologia, básico, médio, 2 bacharel, 1 master, e entre outras formações, nós estamos aqui para poder, hoje, esse podcast, para falar sobre a Casa de Ensino, para falar sobre a Academy Brasil, para falar sobre cursos, falar sobre psicanálise, falar sobre terapias integrativas. E é isso aí, Isaac. Brigadão por estar aqui com a gente, sabe? Esse podcast sempre foi um sonho meu ter um podcast de falando sobre esses assuntos, teologia, psicanálise, e daqui você vai ver um pouquinho de tudo sobre psicanálise, sobre teologia, entre outras coisas. Top demais. Eu queria começar perguntando, antes de entrar no Instituto, quando que você começou a se envolver com a psicanálise, com a teologia, desde da adolescência, juventude? Tu lembra os anos e como é que começou? Eu lembro, foi assim, o que acontece? Aonde começou o meu intuito de estudar? Eu comecei uma formação em teologia, né, uma graduação em teologia, por uma universidade, que eu não vou falar o nome, por questões éticas, mas eu comecei estudando, as primeiras matérias, Isaac, foi teologia liberal, teologia contemporânea, e eu comecei a aprender um monte de coisa, eu comecei a olhar Jesus não mais como um ser maravilhoso, extraordinário, mas a não acreditar mais em manifestações, a não acreditar mais em manifestações espirituais, a não acreditar mais em Deus. Eu estava quase cético, estava quase um ativista, eu tava um ativista religioso que ia pra igreja, mas não estava mais acreditando naquilo tudo. E foi quando um conhecido meu falou sobre o carisma. A minha base de estudo, ela começa na Lagoinha, né, no Carisma Rio, ali em Teresópolis. Eu sou da primeira turma do Carisma ali em Teresópolis, e eu começo a estudar, e junto com a teologia eu começo a estudar a psicanálise. A psicanálise, ela entrou na minha vida porque o meu pai não tinha condições, meu pai entrou numa crise, não tinha condições de pagar psicologia para mim, meu sonho era fazer psicologia. E aí, como ele não conseguiu pagar, minha mãe ia estudar psicanálise, ela falou assim, filho, eu vou abrir mão para você estudar. Uau. E aí, quando ela abriu mão para eu poder estudar, eu entrei nesse mundo, ali mais ou menos nos meus 16 anos de idade, eu tinha terminado, né, sempre fui muito maduro para algumas coisas, as coisas sempre foi um pouco fora do tempo para mim. Com 16 anos já tinha terminado o ensino médio, já estava já procurando o que fazer, alguma formação, e entrei na psicanálise. Quando saí da psicanálise, depois de 3 anos, formação em 3 anos, depois que eu saí da psicanálise, eu descobri o mundo. Falei, não, é isso que eu quero. Aí comecei, fiz formação em hipnose, PNL, terapia floral, fitoterapia, auriculoterapia, 3 cursos na área da sexualidade, curso na área da psicanálise e a clínica para dependentes químicos, e fui entrando nesse mundo, e hoje, assim, já fazem mais de 10 anos que nós estamos aí nessa área de atuação. E aí fui me formei em teologia, me formei em psicanálise, depois fui aí na hora de formar em psicanálise, 3 anos, 2016, 19, pandemia, e aí como que faz formatura e tal, conseguimos nos formar, fiz o meu estágio numa clínica para dependentes químicos, né, a Amar do Pastor Aprígio, manda até um beijo, Pastor Aprígio, beijão. Nós tratamos ali de algumas pessoas durante alguns meses, isso eu e minha esposa junto, Mariana, meu amor, beijão, nós juntos ali desde sempre. Fizemos, ela foi para a área infantil, fez ludoterapia, constelação, terapia floral, e eu fui para a área mais das terapias integrativas, terapias holísticas, mais para a área da naturopatia. E depois comecei a fazer cursos, graduação, e fui indo, e hoje eu tô aqui
na sede de passar mais conteúdo, absorver mais conteúdo, de passar mais conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, se nós... obesidade é uma doença, e se nós começarmos a reter tudo que nós sabemos, nós vamos ficar obesos intelectuais. Então, se obesidade é uma doença, ser obeso intelectual também é uma doença. Então, a minha sede não é só por aprendizado, mas é também por passar tudo aquilo que eu já aprendi, porque tudo que eu aprendi pode ser passado. Uau, excelente, excelente, parabéns pela trajetória, e me fez pensar que a tua vida... Aí a gente leva até o lado da espiritualidade, mas não querendo espiritualizar o podcast, mas você vê que sua mãe deixa de fazer o curso, você faz, e hoje você vive, né? Você vive disso, né? Você vê que decisões, né? Coisas que pareciam ser ruins, uma crise financeira do seu pai, uma decisão de sua mãe abrir mão da curso, te levou para um caminho, né? A gente fala muito que os pais geram traumas nos filhos, né? Sim. Mas nesse caso também podemos falar que os pais também geram... Dão destinos. E assim, também, na época, Isaac, eu tirei, no Enem eu tirei 920 no Enem, a média. Então, assim, uma média muito alta. Só que foi que eu falei com meu pai, eu falei, pai, eu tirei uma média, dá até pra eu passar para um monte de faculdade. Ele falou, filho, mas não é sobre passar, é sobre passagem, é sobre alimentação, é sobre, de repente, você ter que morar em algum lugar e o seu pai não tem condições. Eu falei, então eu entendi aquela condição, e aí é o que eu costumo dizer que eu fiz dos limões que me deram, eu fiz uma limonada, né? Porque não adianta. A vida é dura, as coisas não saem do jeito que você quer, ou você chora ou você... E hoje eu tô aqui, né? Ou você chora ou você vende lenço. Eu tenho uma frase que eu falo, se a vida te der limões, faça uma limonada, tira as sementes, plante, porque nenhuma situação é tão azeda que não te dê sementes para um plantio abençoado. Isso aí, e assim, no dia que chove, a pessoa reclama porque não levou a sombrinha, mas vai ter o cara que vai vender sombrinha, vai agradecer por vender a sombrinha. Então, sim, a visão, ela depende do modo que eu estou. Copo meio cheio, copo meio É isso vazio. aí, ou seja, às vezes eu olho e eu falo assim, nossa, hoje choveu, caramba, saí daqui do podcast, estava chovendo, não trouxe a sombrinha. Mas o cara que tá vendendo sombrinha, ele tá ali, obrigado Deus pela chuva. Então, visões, elas são diferentes por aquilo que eu estou vendo. E é exatamente isso que aconteceu. Eu poderia muito bem chorar, não vou fazer mais nenhuma formação e tal, e vou chorar. E não, hoje eu não penso, todo mundo fica, vai fazer psicologia. Hoje talvez eu teria condições de fazer psicologia, eu não faço. Por quê? Porque eu entendi que a minha área é a psicanálise, e aí nós vamos de divisões, né? Cada um tem uma visão, TCC, comportamental, a minha é mais o inconsciente, é mais uma base freudiana, mas hoje eu sou feliz com a minha formação, eu sou feliz com quem eu sou. Já vamos entrar no Instituto. A próxima pergunta vai ser o Instituto, mas a importância dos seus pais para essa tua trajetória. Meus pais foram e ainda são a base. Hoje a minha base é mais a minha família, né? Porque a gente estava até num curso hoje, né? Falando sobre pais. Os meus pais e os pais da minha esposa se tornaram parentes. Minha família hoje é a minha esposa e a minha filha, Manuela. Mas foram a base de tudo, porque... Minha mãe é filha única, meu pai é filho único, meu pai perdeu, o pai tinha 16 anos, 8 meses depois perdeu a mãe e o irmão de criação num acidente, e sempre foi eu, meu pai e minha mãe pra tudo, também sou filho único, então assim, tio por parte de mãe eu não tenho, tio por parte de pai eu não tenho, só tem mesmo nós, e sempre foi nós. E meu avô e minha avó também, aí depois conheci a minha esposa, estudei com a minha esposa desde a primeira série, e aí depois a gente se separou, a gente namorava, brincava de namorar quando era criança, e depois nós começamos a namorar, noivamos e casamos, e hoje temos uma família linda, uma filha linda, a Manuela. Então, assim, eles foram a base de tudo. Eles, ao mesmo tempo como Freud fala, eles são os primeiros depositários de amor e ódio, mas foram a base sólida que me trouxe até aqui. Então, o que eu sou hoje, 50% foi o que os meus pais fizeram, 50% foi a força que Deus e que eu tive para poder avançar e guerrear. Não vou falar que eles fizeram tudo, porque muitas coisas nós precisamos ter a coragem de fazer, mas eles foram uma base sólida e foram referência. Se não tivermos referência, nós não vamos para lugar nenhum. E meus pais foram referências, e são até hoje referências de casal, de homem, de mulher, de Deus, de tudo que eles fazem. Eu acho muito interessante. Algumas coisas replico, outras não, porque é a individualização, né? Cada um acha uma coisa melhor, mas os amo, e eles sabem que o que eles precisarem, o filho deles vai estar aqui pra fazer por eles. Legal. Um abraço aí, Sandrão e Diana. Isso aí. Beijão, gente. Aí nasce um Instituto Casa de Ensino Academy BR. Primeiro, porque esse nome,
Por que você escolheu esse nome? Tem a ver com o que isso? Paz, o nome da minha igreja é Casa Profética, né? É sobre casa. Porque são momentos que nós passamos. E eu acho que casa fala muito sobre intimidade, sobre um lugar que não tem barreiras, que não tem, você não tem dores. Casa é um lugar de cuidado, um lugar que você pode ser quem realmente você é. Casa, você tava de sapato e você tem chulé na rua, ninguém vê, mas você chega em casa, você tira, todo mundo sente. Então é você ser realmente quem você é. E casa fala sobre destino. Então, quando eu fui pensar no nome, o nome não ia ser casa, ia ser Instituto Alfa, sabe? Por essa questão de primazia, de alfa, de ser o primeiro. Mas um dia eu dormi e quando eu acordei com esse nome, Casa de Ensino. Academy, porque eu acredito que nós somos uma academia, né? E aí essa cultura mais americanizada, né? De trazer um nome americano, eu gosto dessa cultura. E o Brasil, porque... Cara, o Brasil é a minha nação, pra onde eu for vai estar lá a naturalidade, vai estar lá a nacionalidade, vai estar brasileiro, então o Brasil eu vou levar para todas as nações que eu for, para todos os planetas, vai que um dia a gente consegue chegar em outros planetas, eu vou levar para todo lugar, sabe? É um motivo de orgulho mesmo, embora o Brasil tenha muitas coisas a melhorar, muitas coisas que nós não concordamos, mas a minha nacionalidade, a minha origem e o respeito de onde eu vim. E o Instituto, ele nasce de algo que minha esposa fala comigo. Minha esposa o tempo todo falava assim, você sabe o seu real valor, você sabe quem você é, você sabe aonde você deve chegar, mas você não tá usando isso. Ela falou, você tá aceitando muita coisa, e quando você aceita muita coisa, você acaba ficando sem nada. E ela sempre falando comigo, sempre, eu acordava, ela falava, reconheça o seu valor. Ela, tô preocupado porque eu não tô reconhecendo o Gabriel, porque o Gabriel não tá se reconhecendo. E eu fazendo as coisas, eu sempre tive esse ímpeto de liderança, sempre quis liderar, sempre estava liderando, e aonde eu chego não é diferente. Empresas que eu trabalho, quantas vezes eu trabalhava numa clínica e eu percebia o que estava faltando, sabe? A ponto do meu patrão, ele falar assim, olha, falaram para te mandar embora, mas eu falei assim, manda qualquer um, Gabriel não, porque ele resolve os meus problemas. Eu via que cada sala não tinha número, e aí eu tinha que apontar, olha, aquela sala que o doutor está atendendo. Falei, quer saber? Vou fazer diferente. Peguei e comecei a imprimir um monte de número e colocar nas portas. Sala 1, sala 2, sala 3, banheiros, isso, aquilo outro. E comecei a dar destinos. E eu sempre fui assim. Então comecei a sonhar o sonho dos outros. E quando você sonha o sonho dos outros, é bom para o outro. É bom porque você está sendo útil, mas daqui a pouco, quando você passa a sonhar os seus sonhos, você vira o vilão da história. E eu já deixo uma frase aqui para você. Para de sonhar o sonho dos outros, começa a sonhar o seu sonho. Porque ninguém vai sonhar os seus sonhos. E se você sonhar o do outro, você está poupando o outro, mas você está se penando. Então, você está se maltratando, você está fazendo mal para você e está auxiliando o outro. Então, a Casa de Ensino Academy Brasil, ela nasceu de uma forma, nós vamos falar isso mais à frente, né? O propósito dela, mas ela nasceu de uma palavra que minha esposa falava. Você sabe quem você é, mas você tá aceitando qualquer coisa. E o dia que eu decidi parar de aceitar qualquer coisa foi quando a Casa de Ensino Academy Brasil nasceu. A gente ouviu lá, né, o Pablo Marçal, um vídeo, um trecho, né, da a esposa ser opositora no sentido de tirar da zona de conforto, né? E parece muito que Mariana fez isso com você e te ajudou, né? Faz demais. A gente fica até com raiva às vezes que ela, você vai aceitar? Ah, se fosse eu, fulano fez isso, e ela, sabe, nós temos uma parceria muito boa e de vez em quando dá um choque, é óbvio, porque eu tenho esse ímpeto de alfa, de liderança, mas ela também tem, mas entende o seu devido lugar como companheira e acaba que nós seguimos um caminho e hoje, graças a Deus, nós estamos caminhando e imaginando e pensando e trabalhando para algo muito grande que está vindo por aí. Vamos lá, a frase que acompanha a Academy Brasil é transformando... Repete para mim, transformando pessoas e desenvolvendo destinos. Por quê? Aí já entra na visão do propósito. Qual é o propósito da Casa de Ensino? Transformando pessoas e desenvolvendo destinos. Por quê? A Casa de Ensino, vou explicar primeiro como começou para explicar a frase. A Casa de Ensino, ela começou na minha cabeça primeiro para ser um lugar de aprendizado de terapias integrativas. Eu dava aula em uma instituição de psicanálise e eu falei assim, agora eu vou abrir uma sala de aula
para eu poder dar uns cursos de terapias integrativas, terapia floral, fitoterapia, reiki, hipnose, tudo que eu sou formado. E quando eu fui conversar com a pessoa onde eu dava aula, a pessoa decidiu por bem eu não estar mais junto ali, fazer parte da grade dos professores da instituição a qual eu estava. E ok, eu entendi isso. Então, ela começa com um propósito das terapias integrativas. E aí eu fico uma semana pensando, e mensagem chegando, e agora, professor, e a psicanálise? E a psicanálise? E a psicanálise? E eu falo... tem até um vídeo que eu falo, um leão ferido ainda é um leão. E eu comecei a falar, não posso fugir da minha essência. A psicanálise está comigo há 10 anos. E é onde eu falo, não, eu vou continuar. E é onde a gente começa a lançar cursos de psicanálise, curso de teologia, entre outros cursos que tem na casa de ensino. Mas ela começou o quê? Para transformar os bons em excelentes. Ou seja, dar destinos. Porque eu costumo dizer que ninguém é excelente antes de ser bom. Então nós precisamos ser bons. E aí a casa de ensino ela entra para transformar os bons em excelentes. Só que aí depois eu paro e fico pensando com a ajuda da minha família, da minha esposa e dos outros que estavam ao meu redor, o pessoal lá da igreja que eu amo demais. E eu comecei a falar, por que só transformar, desenvolver destinos, dar destinos, quem é bom para excelente, se eu posso pegar pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que não têm valor, não sabem da sua identidade e transformar em pessoas extraordinárias. Aí vem esse logo. Transformando pessoas e desenvolvendo destinos. Ou seja, a gente dá destino para quem já tem um propósito, mas a gente transforma pessoas para um propósito. Então, nosso intuito é dar propósito às pessoas e desenvolver um destino em cima daquele propósito. Uau. E eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar esse vídeo institucional, esse podcast, mas eu acho interessante entender quais são os próximos passos. Onde a Casa de Ensino Academia Brasil se vê daqui 5 anos, 10 anos. Se é Brasil, eu creio que vai estar espalhado pelo Brasil todo. Mas enfim, até o mundo, né? Porque online pode atingir, não só online, mas presencial também. Mas enfim, onde vai estar daqui 5, 10 anos? Isaac, desde de pequeno, a minha mãe, ela causou muito trauma em mim com isso, mas foi um trauma que se transformou em algo bom. Ela sempre falou pra mim assim, filho, se você estuda 1 hora por dia, tem alguém estudando 2. Se você estuda 2, tem alguém estudando 4. Se você estuda 4, tem alguém estudando 6. Se você estuda 6, tem alguém estudando 8, e 10, 12 e assim vai. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Eu nunca quis ser o melhor do que alguém, eu quis ser melhor do que eu mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho 2 lugares para onde eu não quero ir. O lugar de onde eu já saí e o lugar que eu estou. Eu quero chegar no lugar que eu planejo. Então tem 2 lugares que eu não quero estar mais. É o lugar de onde eu saí e o lugar onde eu estou. Eu quero crescer. Então eu nunca começo algo pensando em ficar pequeno. Eu penso vamos dar o nome Academia Brasil, que é o que o pessoal chama, Academia Brasil, a casa de ensino. Eu penso daqui a 5 anos nós, um prédio, assim eu imagino, um prédio com 40, 30 salas, e todas as salas funcionando simultaneamente, com professores dando destino, transformando pessoas, desenvolvendo destinos, e assim. Ou se isso não acontecer, eu imagino uma sala de aula fazendo esse propósito, transformando pessoas e desenvolvendo destino, eu não abro mão disso. E assim, pode ser algo muito grande ou pode continuar algo pequeno. O importante é transformar pessoas e desenvolver destinos. Eu não estou ali por prédio, eu não estou por alvenaria, por parede, nada disso. Eu estou ali por pessoas. Então, embora pode crescer muito, e é isso que nós escalamos, mas pode ficar pequeno também, e isso é o suficiente. Eu tô com a força e com a sede, uma vontade de fazer crescer, mas nem sempre crescer significa expandir. Crescimento não está pautado a expansão. Expansão é quando eu quero expandir, eu quero avançar. Mas crescimento significa que você pode crescer emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente. Então eu quero crescer. Se esse crescimento levar à expansão, tudo bem. Nós vamos expandir. Os próximos passos está vindo aí, né? Uma associação de psicanálise, a APAB, Associação de Psicanálise Academy Brasil, onde nós não só vamos formar novos psicanalistas, mas também vamos
supervisionar psicanalistas, vamos dar destino para as pessoas, desenvolver destino, transformar pessoas. A PAB vai ser para isso também. Então, não só o Instituto Casa de Ensino Academy Brasil, mas também a PAB, Associação de Psicanalistas Academy Brasil, entre outras coisas que estão vindo por aí, que daqui a pouco todo mundo está sabendo. Segue lá o Instagram, casadeensino.br, o nosso site, o nosso YouTube, e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aí. Excelente. Já vou dar um recadinho para vocês. Se inscreva nesse canal que tá aqui, tá? Ativa o sininho. Aqui vai ter muito conteúdo de ensino, muito conteúdo educacional, ali uma palhinha do que as aulas são. Isso. Então você já se inscreve aqui. Os vídeos que estão aqui não é 1% da formação, mas vai te dar um gostinho de quero mais. Vai auxiliar também alguns alunos a revisitar alguns temas. Sim. E isso vai ser muito bom para você. Então, faça um bem para sua alma, para o seu psique, para o seu entendimento. Se inscreva, ativa o sininho. E se esse vídeo mexeu com você, já envia para alguém, tá? Encaminha, você precisa fazer psicanálise lá com Gabriel, Academy Brasil, tá bom? Como é que acha o Gabriel e a Academy Brasil? Como é que contato, enfim, Instagram? Fala pra gente. Pessoal, então vamos lá. Só você entrar no Instagram, casadeensino.br. Já vou falar aqui de alguns cursos também, nós estamos agora lançando esse mês. Casadeensino.br. Lá você vai achar, o logo de uma casinha, você vai ver logo a minha foto lá. Ou gabrielpsi.br também no Instagram, ou aqui no YouTube. No YouTube também nós temos o Instagram, é só você procurar aqui, clicar lá que você vai direto para o YouTube. No link da nossa bio do Instagram tem o nosso site, você pode entrar lá, fazer as inscrições que você quiser. Nós temos todo mês, pelo menos de 3 a 4 aulões gratuitos para revisitar os assuntos da psicanálise. Nós temos curso agora começando em junho, Inteligência Emocional, às segundas-feiras, de 7 às 21 horas, sim, extraordinário. Nossa, para você que quer chegar ao autoconhecimento e se entender para poder entender o outro, é extraordinário. Nós temos psicanálise intensiva, tem como estudar psicanálise de forma sólida, respeitando o tripé analítico e de forma um pouco mais rápida. O nosso psicanálise intensivo, Isaac, o nosso grande diferencial é que a pessoa vai estudar 2 sábados no mês, de 9 às 4. E ela vai se formar em 1 ano e 3 meses, em 15 meses. Muito rápido, mas respeitando o tripé, respeitando estágios, respeitando supervisões, respeitando conteúdo teórico, respeitando as nossas análises. Ou seja, toda debaixo do tripé analítico que a ética analítica ela requer. Nós temos também a formação regular, nós temos segunda-feira de 2 às 5 e terça-feira de 19 às 22, essas próximas turmas agora. Formação em 24 meses, tá? Você vai estudar a primeira, a segunda e a terceira semana do mês. Nós vamos ter a primeira e a segunda matéria e a terceira semana uma aula eletiva que tem a ver com a matéria, com aquela aula que você teve naquele mês. Também nós temos o curso de PNL, Programação Neurolinguística, que está acontecendo às quartas-feiras, de 19 às 22 horas. Formação em 6 meses, quarta-feira de 15 em 15. Teologia. Gente, entra lá no nosso Instagram, porque Teologia está com a super promoção. Teologia a partir de R$ 49,90. Inclusive, esse homem extraordinário que está aqui na minha frente é um dos nossos professores da Teologia. Já deu História da Igreja. Mês que vem está lá dando panorama do Novo Testamento. Vai ser incrível. Eu também sou um dos professores. Todos os nossos cursos eu leciono junto com alguns professores, tá bom? Então, você quiser mais informações, é só entrar na casadeensino.br no Instagram e eu tenho certeza que vai ser incrível. E se você quiser ser adicionado no nosso grupo do WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp para passar todas as informações, um grupo que ninguém fala nada, é só a nossa direção da nossa instituição que fala, ou eu, a minha secretária, ou a minha esposa. Nós colocamos lá todas as informações do mês, inclusive hoje está saindo o cronograma do mês de junho, mês de junho vai ter aula de narcisismo, aula de pulsão, nós vamos ter inteligência emocional e vai ter muita coisa boa, terapia, curso de terapia familiar, terapia de casal. Isaac fez lá, né, Isaac? Muito bom. O que você pode dizer do curso de terapia familiar e terapia de casal? Sensacional. Te dá na prática ali a ferramenta para você cuidar tanto de família quanto de casal, né? E, enfim. Só psicanalista você acha que deve fazer aquele curso? Ou não, pastores, acho que líderes? Todo mundo que se envolve com pessoas deveria fazer. Líderes, empresários, pastores, enfim, líderes de igreja. Acho que teria que ter um departamento de todas as igrejas só com uma pessoa com esse curso para
aprender a lidar ali com os casais, né? E hoje em dia tá muito banal essa questão dos casamentos e é muito importante isso. Excelente demais. Isso aí. Então é isso, só seguir a gente, só tá próximo de nós que você vai estar ligado em tudo que vai acontecer. Excelente. Vamos chegar ao final. Tamo junto. Manda uma frase final e a gente encerra. A frase final é: Casa de Ensino Academy Brasil, transformando pessoas e desenvolvendo destinos. Se você quer se transformar como pessoa e ter um destino, desenvolver um destino e um propósito para você, o seu lugar é aqui conosco. Beijo, abraço. Chegamos ao final. Todo mundo. Tamo junto. Tchau. Valeu. Top. Bacana. Ficou bom, né? Passou rápido, passou meia hora.